dia, bom momento para quem está sintonizando aqui com essa live. Nesse momento, aqui quem está chegando via Instagram, a Paula, a Josi, né? Aqui então, bom gente, estamos aqui reunidos para mais um momento para sintonizar mais uma onda encantada. Então hoje nós estamos iniciando um novo ciclo de 13 dias, que é o ciclo de quem? Da águia. Então aqui, olha, trazendo para vocês a energia da águia, né? Aqui presente, junto. Então se estamos iniciando um novo ciclo, ela vem junto aqui com o tom magnético, águia magnética. Então nós terminamos a onda encantada do vento, né? Então encerramos um ciclo de 13 com o vento, e é interessante, até assim pensando nesses elementos, né? Encerrar um ciclo que é ali com a energia do vento, com o sopro do vento. Aliás, por falar em sopro do vento, o vento até se manifestou mais fortemente aqui. Então é interessante assim, vem a energia do vento, o vento passa como que limpando o caminho, né, movimentando ali o caminho, o entorno, para que a águia possa então realizar o seu voo, realizar o seu percurso, para que possa inclusive limpar melhor ali o horizonte, para que a águia possa enxergar melhor. Então, eu acho muito interessante a gente observar essa perspectiva, né, de que onda que vem, né, que a onda anterior, ela prepara o caminho para a próxima. E assim é na vida, né? Sempre o que acontece ali, digamos, anteriormente, né, no passado, ele está preparando a gente para o que vem a seguir. E quando a gente olha numa perspectiva mais aprofundada, mais ampla desse movimento, a gente vai perceber que, além de uma questão de sequência, que é como a nossa mente consegue identificar esse movimento, na realidade, além do tempo linear, isso significa que as coisas estão todas interligadas. A gente costuma ter essa ideia, né, essa visão linear do acontecimento das coisas, que é como a nossa mente aqui tridimensional consegue acompanhar, né, o processo todo, acompanhar assim os acontecimentos. Mas se a gente tem a ideia de que o que aconteceu vai influenciar no que está acontecendo agora, e o que está acontecendo agora influencia no que vai acontecer a seguir, numa outra percepção de tempo, tudo isso está assim conectado e meio que, entre aspas, acontecendo simultaneamente. Eu digo entre aspas porque talvez com a nossa mente, com a nossa percepção humana, a gente ainda não consiga conceber que isto está simultâneo, já que a gente vivencia isso de forma sucessiva. Não sei se eu estou conseguindo me fazer clara em relação a esse aspecto, mas esse conceito da simultaneidade e dessa conexão de tudo para poder ter uma percepção do todo ali ao mesmo tempo, é algo que acontece muito rápido, e é algo, por exemplo, que a águia, que é o que de quem a gente está falando aqui, tem como uma habilidade. Tá? Então, assim, o vento, ele já vem movimentando, é como se essa águia já tivesse percebendo essa energia do vento, ela já tivesse conectado com essa preparação do vento, para que ele, em todo o movimento dele, abra o caminho para que ela possa perceber o que precisa ser percebido, né? Para que ela possa ampliar a sua visão. Então, assim, esse atributo de ter essa sacada, de olhar tudo, de perceber mais além, de ter essa visão assim que conecta tudo rapidamente e saca
Tudo que está acontecendo meio que num piscar de olhos é um atributo da águia. Tá? Então, quando a gente entra na onda encantada da águia, e não só da águia, de um modo geral, nas ondas encantadas que são encabeçadas pelos selos de cor azul, a tendência do movimento das coisas, da dinâmica, tende a ser um pouco mais rápida, mais acelerada, ou pelo menos a gente tem essa percepção de aceleração. Mas isso não é nem que está acelerado necessariamente, é que a gente percebe o movimento acontecendo de uma forma mais nítida do que em outros momentos. Mas aí você pode me dizer assim, mas o vento também é movimento. Sim, o vento também é movimento, mas assim, os selos brancos, quando eles se movimentam, eles têm ali uma dinâmica mais sutil. Né? O vento vai se movimentando de uma maneira assim, embora na natureza às vezes ele nem é tão sutil assim, mas a essência dele ela tem essa sutileza. E aí, conforme a manifestação dessa sutileza, isso vai causar um movimento maior ou menor. Mas os selos azuis, eles vêm já com uma coisa assim mais potente, uma coisa assim que você percebe a dinâmica de uma forma mais explícita. Então, águia, tormenta, a própria mão, tem sempre assim uma atitude implícita. Tá? Então, peguem aqui, né, focando agora um pouco mais na águia, essa perspectiva de atitude. Então, dentro da perspectiva da águia, a águia é aquela assim que ela viu a coisa, focou, ela já assim, muito rapidamente ela já entende o plano de voo, ela já entende o que precisa ser feito e vai e faz. Então não tem muito tempo de ficar assim elaborando, elocubrando. É uma coisa assim mais dinâmica mesmo, né? Então vamos ater aqui a esse aspecto dinâmico, a essa dinâmica. Então aqui são palavras-chave, né, da energia da águia. Essa questão assim de você ter o foco, essa percepção, essa visão. E uma das palavras que inclusive aparece em quase todos as mensagens mantras, né, as mensagens sínteses da águia, é sempre o poder de criar, o poder da criação. Então, a águia, ela chama a gente para esse poder de criação. Ela mostra para a gente que a gente não está assim passivo no processo, no que está acontecendo na nossa vida. Então a águia, ela está vendo, percebendo e criando o seu movimento tudo junto. Então sintonizem isso. Estar no movimento e criar com ele simultaneamente. Então vamos pensar na natureza, como que uma águia faz isso? Ela aproveita o que está acontecendo ali no céu, o movimento, o vento, inclusive, e ela vai traçar o voo dela de acordo com isso, né? Por isso que você vai ver a águia assim, planando, porque ela aproveita o que está acontecendo para criar o melhor movimento para aquele momento. Né? E assim ela consegue, justamente o fato de criar dentro do acontecimento, dentro do movimento em ação, que permite que ela possa fazer voos mais altos. Então ela não espera acontecer para fazer, ela vai fazendo junto. Tá? Peguem essa dinâmica para poder perceber isso na vida de vocês agora. Isso não significa que é para a gente ficar assim enlouquecido, saindo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Porque às vezes assim, se a gente for tentar às vezes trazer isso por um lado assim de pressão, isso pode trazer até uma ansiedade. Nossa, eu tenho que olhar, eu tenho que fazer, já tem que acontecer. Cuidado! Não é essa a ideia também, não é para sair assim, meu Deus, agora como é que eu faço? Mas é sentir esse espírito. Para quem é do selo da águia, ou da família aí, da energia da águia, ou de repente assim pessoas
que tem animal de poder, a águia. Se você já conhece seu animal de poder, é uma forma também aqui de estar conectando isso que eu estou falando. As pessoas que têm essa conexão natural, elas fazem isso com muito mais naturalidade, né? Com muito mais espontaneidade. Então é natural para elas estarem no movimento, perceber o movimento e já agir junto. Né? Exercer isso é algo que a pessoa já tem ali como prática. Tá? Aqui a Laura dizendo que o oculto dela é a águia. Então, quem tem a águia como oculto, por exemplo, né, isso significa que esse saber está no seu inconsciente, que esse saber está ali quando você está numa situação, às vezes até numa situação de pressão, ou numa situação que tem que tomar uma decisão, tem que ter um direcionamento. Se você permitir que a sua intuição venha à tona, você vai saber o que fazer na hora, né? E aí, se essa força vem naquele momento, você vai fazer alguma coisa a respeito e depois você talvez até tome consciência do que foi feito, do que você fez, até depois de já ter feito. Aí quando você fala, nossa, não imaginei que eu fiz isso, isso e isso, nem esperava que eu conseguiria fazer isso, isso e isso, né? Olha só o que eu fiz. Aí a pessoa até se surpreende consigo mesma, né? Então tem essa característica. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água para aqui é onde eu tô, tá chovendo bastante esses dias. Então a temperatura já tá um pouco mais fria e aí a minha voz sentiu um pouquinho aqui. Então, assim, essa é a dinâmica da águia, tá? A águia, assim, é muito rápida no processo do pensamento, no processo da criação. Então, assim, mesmo que vocês achem que não tem essa habilidade na sua vida, procura perceber de que maneira você pode sintonizar com essa habilidade agora para que isso seja usado a seu favor. Para que você possa, em algumas situações, acessar essa conexão para poder resolver coisas, para poder movimentar as coisas, tá? Para poder tomar atitudes, para poder, assim, perceber melhor para onde você está indo. Então, acho que uma das coisas que a águia traz para a gente agora é, assim, para onde você está indo mesmo? Você está voando para onde mesmo? Prestar atenção no voo, né? Assim, peraí, eu tô fazendo as coisas na minha vida no automático ou eu estou prestando atenção para onde eu quero ir? Lógico que às vezes a gente sabe que tem mudanças no percurso, às vezes a gente precisa parar quando não esperava parar, às vezes a gente precisa dar uns desvios aí para resolver algumas coisas que aparecem assim, de repente a gente não esperava. Lidar com o inesperado faz parte do processo do voo, do processo do caminho da vida. Mas a águia ensina assim que apesar desses desvios, e até entendendo de repente esses desvios como algo que vem para contribuir de alguma forma com algum aprendizado, mesmo assim, não perca o seu foco, não perca o seu voo. E a gente está vivendo num momento de tantas situações assim adversas, de tantas variáveis no nosso planeta, na nossa vida, que estar atento a esses, assim, perceber esses desvios sem perder esse foco, esse objetivo, né, essa missão, é fundamental. Senão, se a gente fica à mercê dessas variações, a gente dança, a gente perde o voo, a gente se perde. E esse se perder abre para a gente ali perspectivas que não são muito favoráveis, né? Vão abrir ali perspectivas que podem levar você para um processo assim de confusão, de depressão, de ansiedades,
né, de dúvidas. Ai, mas é isso mesmo? Mas será que é isso que eu queria? Mas é isso que eu gosto? O que eu gosto mesmo? Então, cuidado com esses desvios. A águia, ela vem assim para lembrar a gente de quem a gente é mesmo. Eu acho muito interessante porque o nome em maia da águia é Men, né? Então, outro dia até eu vi uma piadinha infame, infame, né? Que tinha uma. Acho que é alguém, pessoal, que já deve ter visto isso aqui pela internet. É que eu lembrei disso agora. Então, tinha uma senhora, né, que chamava Carmen. Então, ela falava assim: se o meu nome. Se car em inglês é carro, e man, né, tem a ver assim com o homem, né? Então ela falou que eu seria então o que um transformer. Eu sei que a piada é infame, gente, é infame, mas eu estou trazendo isso assim só para conectar um pouco assim essa perspectiva aqui da águia, né? Porque ela tem o nome dela em maia, Men, né? Que no caso assim em maia não está relacionada necessariamente com o homem, com o ser homem, em especial, mas não tem como a gente não fazer essa correlação. Então, assim, quando a gente se conecta com o Men, que é a águia, ela está pedindo para que você se conecte com quem você é. Né? Qual é assim a sua essência? Então, apesar dos desvios, dos voos, do movimento, você, afinal de contas, quem é? Qual é a sua? Quem é você? Né? O que você vai voar? Você está voando para onde? Você veio aqui para quê? Então, assim, isso é até uma característica dos selos azuis, eles provocam você para poder você assumir o seu poder, assumir o que você é, né? Pessoal falando aqui, né, que vai dar uma aula agora, mas aqui que já trouxe vários insights. Bom, gente, vai ficar gravada aqui essa live, tá? E aí depois recomendo que quem quiser, assim, ou assistir a live completa, ou pelo menos só a meditação, é interessante, né? Para você poder tá sintonizando aí, principalmente quem é da onda encantada da águia, seja de nascimento ou seja nesse ano pessoal, porque o Kim muda de um ano para o outro, né? Isso é uma coisa que às vezes o pessoal que ainda não está acostumado com a dinâmica da cosmologia maia, às vezes não sabe disso. Então você tem um Kim de nascimento, mas tem um Kim assim todo aniversário que vai mudar de um ano para outro, né? Então, por isso que quando a gente produz ali, quando eu realizo um mapa, né, um mapeamento, você tem um mapeamento natal e você tem um mapeamento do trânsito, como acontece de certa forma com a astrologia também, né? A Onda Encantada está começando hoje, junto com o Dia dos Namorados. Então, assim, fica aí a dica, né? Assim, pelo menos Dia dos Namorados aqui no Brasil, né? Para quem assim tá numa relação, de repente assim a águia está vindo para você falar, olha, presta atenção para onde que essa relação está indo, né? Qual é o plano de voo desse relacionamento? Vocês estão voando para a mesma direção? Juntos vocês desejam ir para voar para onde? Perceber o quê? Tá? Ficando aqui então a dica dessa conexão da águia, do poder de visão, de voo e de criação dentro de um relacionamento, tá? Aqui a Maria Clara falando que o namorado dela é águia, então é bem interessante observar aí assim o que geralmente as pessoas que são águia ou são da energia da águia, elas têm uma autonomia muito forte. Então, assim, esse senso assim de autonomia, de independência é muito importante. Então, quem é águia ou quem estiver se relacionando com uma pessoa que seja do selo da águia, tem que aprender a respeitar e a lidar com esse senso de autonomia e de independência. Então, muitas vezes, a pessoa águia, ela não vai ficar assim, olhando para você ou se reportando a você o tempo todo,
ela tem um impulso, ela tem uma motivação e ela vai e ela quer que você vá junto, né? Ela não vai assim, muitas vezes descer para saber o que você quer, mas ela quer que você suba junto com ela, tá? Então, só para vocês estarem atentos aqui. Aqui é a Tatiana dizendo que o serviço, provavelmente o tom 3, né? É a águia elétrica dela, aqui em 55. Então, a águia é aquela que parte para ação, tá? Então, assim, a energia da águia, ela fala assim, olha, eu vou, se você vai, ótimo, se você não vai, eu vou, mesmo assim você fica, não vou ficar esperando você, tá? A águia tem um pouco disso. Mas é sempre importante também, e aí já entra uma outra informação que é o que a gente estuda quando a gente detalha mais o mapa, que é o tom que está acompanhando o selo. Então, por exemplo, se a pessoa é águia, mas ela está no tom 2, que é o tom do desafio, no tom 7, que é um tom de trânsito, que é o tom ressonante, ou no tom 11, que é o tom espectral, isso às vezes pode trazer alguns entraves para a própria pessoa. Então, às vezes, assim, ela tem todo esse impulso da águia, pá, tal, mas está no tom do desafio. Então, o tom 2, às vezes, para a águia pode falar assim, pô, será que eu estou vendo mesmo? Será que isso é intuição ou é viagem da minha cabeça? Vou ou não vou? Às vezes pode trazer um pouco desse impasse, tá? Mas vamos voltar aqui à onda encantada da águia. Então, a onda encantada da águia, ela vai fazer o seu voo cósmico na energia da mão, né? Na mão cósmica. Essa é a penúltima onda encantada do Tzolk'in. Tá? Então, Tzolk'in tem 20 ondas encantadas, 20 ciclos de 13 que vão compor os 260 Qins. Esse é o penúltimo ciclo de 13. Aí depois a gente vai ter a onda da estrela e a gente vai fazer o grande giro do Tzolk'in. Tá? Então, estamos nos aproximando de um final de ciclo de 260 dias aqui. Tá? Quais são os pontos chaves da águia? Então, aqui ela tem os pontos chaves que eu digo são todos os selos azuis que fazem parte daquela onda. Então, a gente tem o propósito, vem com a águia. O tom harmônico, que é o tom do comando, o tom assim da potencialização e da radiação no centro do ser, vem com a tormenta. Então a águia abre a visão, a tormenta vem no centro para dar aquela movimentada, né, para catalisar a energia, para você sustentar o voo. Aí na nona posição vem a noite solar, ou seja, você precisa estar muito bem ali internamente, saber muito bem qual é a sua intenção, né? Ter essa visão que a águia está despertando muito clara dentro de você, para que seja o que for que você queira, se manifeste fora de você, tá? E a mão cósmica, que é a manifestação, é a realização, é a resolução por excelência. É realmente fazer a coisa com a mão. A mão cósmica aqui é quase como se fossem as asas, né? As garras dessa águia, já assim fazendo com que tudo isso esteja de fato acontecendo, concluindo. Então, sempre que a gente inicia uma onda, é também interessante a gente se lançar um propósito. Então, eu convido vocês aqui a lançarem o seguinte propósito: o que eu quero abrir na minha vida, que visão que eu quero abrir, né? Eu quero abrir minha visão para qual questão? O que eu preciso ver com mais amplidão e o que eu preciso estabelecer como uma meta, como um foco agora? O que eu quero resolver, né? Ou pelo menos ter uma noção mais explícita nesse momento. Então, procura trazer assim como se você fosse a águia. A gente vai fazer a meditação agora e a gente vai evocar a energia da águia para nos auxiliar nesse propósito, tá? Então a gente vai evocar essa águia e vai focar no que a gente quer realmente visualizar nesse momento,
tá? O que a gente quer que aconteça de fato. E fazer assim o plano para que isso aconteça. Então a onda encantada são 13 anos, 13 anos, ó. Às vezes podem ser 13 anos também. O ciclo das ondas a gente pode ver 13 dias, 13 anos, mas isso é uma outra conversa. Mas assim, eu estabeleci uma meta. Aí eu tenho 13 dias onde eu vou assim observando o que eu vou fazendo, o que está ali acontecendo, né? Quais são os elementos que eu tenho para que isso se concretize, para que isso vá para o plano da prática, para que isso se resolva. Qual é o desafio, qual é a ação, né? O desafio, por exemplo, da onda da águia vai estar na energia do guerreiro. Então eu preciso resolver essas guerras, esses questionamentos internos, às vezes até assim como uma pessoa conhecida minha costumava dizer, eu preciso resolver o galinheiro mental para que ele não atrapalhe esse voo e para que eu busque ali as questões corretas, as que são mais pertinentes para eu seguir o plano do voo, tá? E assim vai. Então a gente vai passar pela águia, pelo guerreiro, pela terra elétrica, pelo espelho autoexistente, pela tormenta harmônica, o sol rítmico, o dragão ressonante. Então no meio do caminho tem um renascimento, pelo vento galáctico, então a oitava maior. Isso é muito interessante observar, né? O vento que veio na onda anterior agora se torna a oitava maior desse propósito. E aqui fica uma dica: sempre o selo que foi o propósito da onda anterior, ele será a oitava posição da próxima, tá? Então, por exemplo, na próxima onda, que vai ser a da estrela, a águia vai estar ocupando essa oitava posição, tá? Então, na próxima, a energia vem já numa oitava maior. Quando eu digo oitava maior, eu estou dizendo assim numa ideia assim de perspectiva mais expandida, tá? Aí vem a nona posição com a noite, que é então ter essa intenção muito bem assim sinalizada dentro de si. A manifestação das sementes, então a semente planetária vem manifestando ali todo o processo. A serpente espectral, então serpente sempre é a energia oposta à energia da águia. Então quando a gente olha ali o oráculo da águia, a águia, no caso magnética, é guiada por si mesma. Ela vai ter como oposto a serpente obriga a águia a olhar para o chão, a olhar para os cantinhos, a olhar para as coisas menores, né, para baixar um pouquinho, né, porque a águia é regida por Júpiter, então a águia é tudo grande, e a serpente fala, diminui, né, é como se a serpente lembrasse assim de acessar um pouco mais de humildade, um pouco mais assim de chão para a águia, tá? E o apoio da águia, né, ela vai ter como energia que apoia a semente. E no oculto da águia vai estar a energia do enlaçador de mundos, tá? E aqui, na sequência serpente, vem o enlaçador de mundos no tom cristal. Então, assim, a cooperação se dá no processo da entrega e o grande voo, a transcendência, vem com a energia da mão cósmica, tá? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar aqui, deixa eu só olhar aqui as horas, a gente vai aqui começar a se preparar para sintonizar, então, né, de forma mais meditativa com essa energia da onda encantada da águia, tá? Então, bora voar então, como disse a Laura por aqui. Então, vou pedir para que vocês, assim, quem tá aí, para que você possa acessar. A gente vai fazer primeiro o mudra e o mantra da águia. Nesse momento eu convido assim vocês para que façam o mudra e o mantra da águia em pé.
Se você tiver aí na sua casa perto de uma janela, recomendo que você faça olhando para a janela. Abra sua janela, se for possível, tá? E olhe para o horizonte. Mesmo que seja assim, que tenha prédios, enfim, mas procura olhar mais para o alto, mas assim, além daquele ponto que você está acostumado a olhar. Então, em vez de ficar olhando para a janela do vizinho, né, por exemplo, olhe mais além, tá? Amplie a sua visão. Veja se você consegue ver assim algum ponto um pouco mais além do que você está acostumado. Se você não tiver com uma janela aí por perto, visualiza isso, essa ideia de estar olhando para algo mais maior, mais alto. Você pode se imaginar numa montanha, você pode se imaginar no mar, enfim, aonde for mais interessante para você, mas que te dê essa ideia de perspectiva, tá? Eu vou pegar aqui o que eu vou usar para a gente já continuar. Deixa eu só pegar aqui. Opa! Deixa eu já deixar aqui no jeito. Vou recitar o mantra da águia antes da gente começar, tá? Então aqui a águia magnética ela diz: hoje, né, nesse momento, eu unifico com o fim de criar. Então eu reúno tudo que eu sei, tudo em mim, com o propósito de criar algo, atraindo a mente, ou seja, atraindo uma mente realmente muito mais ampla do que aquela mente ordinária e convencional. Eu selo a saída da visão. Com o tom magnético do propósito, eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Sinto a energia de poder crer e criar em mim mesma meus sonhos e visões. Então, que a gente possa, nesse momento, sentir essa capacidade de criar os próprios sonhos, as próprias visões e se apoderar disso, né? Se apropriar da própria visão, dos próprios sonhos, entendendo que isso é genuíno, que isso é pertinente, que se aquilo faz sentido, se aquilo ressoa em você, e aquilo te traz assim confiança, te traz assim conforto, aquele é o seu caminho, tá? Então vamos lá. Deixa eu levantar aqui que eu vou fazer em pé também, só afastar um pouquinho a cadeira. Opa, para eu poder aqui fazer com vocês. Então aqui, deixa eu afastar um pouquinho mais, senão eu saio da visão. A gente vai então, nesse momento, fazer Rum, Men, Ek. Rum do tom magnético, Men da energia da águia, tá? E o Ek que faz assim essa referência à cor azul. Uma dica também, quando a gente está sintonizando com a águia, tá? A gente vai estar sintonizando não apenas o azul, né? Porque às vezes tem umas variações de selo azul para selo azul, tá? Por exemplo, à noite convida a gente muito mais para ir para o escuro, para o preto. A águia, ela pode também estar relacionada com o lavanda, com a energia violeta, tá? Com a energia esse tom mais da ametista, por exemplo, tá? Então ela sintoniza com essas cores. Então tragam também aqui a sintonia desse violeta nesse momento. Então vamos lá. Aqui eu vou olhar para vocês, vou olhar aqui nessa direção. Eu vou mentalizar aqui e ter à minha frente o horizonte da minha vida, o horizonte que eu quero trilhar e que me leva na direção daquilo que eu sou, que eu acredito,
que eu quero criar para a minha vida com consciência. Aí eu junto as mãos na altura da testa e eu vou pronunciar esse Rum, Men, Ek, fazendo um movimento de abertura dos braços como se eu estivesse voando na direção desse objetivo, tá? Então, junto as mãos aqui no topo, no meio da testa. Inspiro e pronuncio. Rum, Men, balance um pouco seus braços, né? Faz um pouco um movimento assim como se você estivesse voando, planando, né? Presta atenção para onde você está indo. Sinta o ar, sinta a presença do elemento ar, sinta o convite da energia levando você para frente. E assim a gente vai começando essa meditação e vai conectando com essa força dessa águia que vai levando a gente para frente. Nesse momento, eu peço para que cada um de vocês sintonize a força da águia, a energia da águia. Se você conecta com animais de poder e já sente a presença da águia na sua vida, chame a águia. Se esse é seu animal de poder, entre dentro dessa águia, seja a própria águia. Se não, acompanhe a energia, acompanhe esse voo, acompanhe esse percurso que a águia vai te mostrar a partir de agora. Então sinta a energia dessa águia te guiando na direção desse horizonte. Você vai acompanhando a águia e conectando essa força, visualizando agora o guerreiro nessa jornada. Perceba quais questões esse guerreiro traz para você agora, quais dúvidas. O que a mente do guerreiro está questionando em você. E
escolha aquilo que realmente é pertinente e mais importante para seguir adiante. E aí você segue ativando essa visão e isso que lhe é mais pertinente e importante agora no caminho da Terra. Ativando esse saber na Terra. O espelho se mostra aqui na forma de todas as pessoas e situações que você encontra no decorrer do caminho. Perceba os espelhos que refletem coisas importantes que você ainda não tinha visto. E quebre aqueles que não trazem a contribuição necessária agora. Quem faz essa quebra do que não importa para que o voo continue é a tormenta. Uma vez que a tormenta faz o seu serviço de limpeza e de radiação de força, a águia segue na direção do sol e se equilibra no voo com esse sol. O movimento continua agora com a frequência do dragão ressoando uma transformação, um renascimento. Esse dragão contém a águia e a águia contém o dragão. Perceba a ampliação de perspectiva que o dragão traz para você agora. Nutra-se com essa força. E você segue agora ao sabor do vento. Sinta agora como que você está internamente. Visualize o seu mundo interior, a sua mente, o seu coração, o seu corpo, o seu espírito, suas emoções. E vá sintonizando
a harmonia de tudo isso dentro de você, para você continuar na sua sagrada intenção. A águia agora segue por um campo florido. Perceba as flores que já estão surgindo e que combinam com as tuas decisões, com o que você deseja. E provam para você o poder da manifestação. É possível, é possível, é possível. Se ainda há algo dentro de você que acredita que não é possível, chame a serpente. Nesse momento, a águia desce para se encontrar com a serpente. E você permite que a serpente espectral faça os ajustes necessários no seu corpo, na sua mente, rompendo velhas estruturas, flexibilizando o que estava rígido. Sinta a serpente fazendo esse serviço necessário. E você agora, mais restabelecido, retorna ao voo e sobe, 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 sobe. E se entrega com a frequência do enlaçador de mundos, o elo entre os mundos, em pleno ar. E aí você chega e sente em você a transcendência com a mão cósmica. Sinta suas mãos, sinta suas asas, sinta e conecte com esse poder de realização. Eu realizo, eu completo, eu sou uma com a luz. Águia, águia, águia.
Sinta a energia, respire, sintonize, receba essa força, agradeça e vai! É o que a águia tem para te dizer hoje. Vai! Gratidão, gratidão por todos que estiveram aqui presentes. A águia é intensa mesmo. E aí quem quiser assistir depois vai estar no YouTube, tá? Apenas assim, tanto a live completa como a gravação. E aí eu vou, ao longo do dia de hoje, eu vou disponibilizando isso também por lá, tá bom? Então, uma boa onda para todos, tá? Que a gente possa estar aí em sintonia, manter a frequência elevada, porque a águia pede isso, tá? Às vezes descer para serpente fazer ali um ajuste, para depois a gente continuar o voo, tá bom? Aqui, gratidão, Jandira, gratidão a todos e estamos aí, tá? Um beijo, um grande abraço, em Lakesh.